O meu nome é Pedro Gomes e bem-vindos ao canal Biker Life Reviews. E o que é que eu vos trago aqui hoje? Trago-vos uma coisa espetacular. Ou então, não. Mas antes de mais, agora sim, já vos consigo ver. Como é que vocês estão? Como é que está essa família? Está bom? Aqui deste lado está tudo de categoria. O que é que eu tenho aqui hoje para vocês? Acaso 360. Pois é, será esta acaso uma alternativa a todas as outras 360 que estão no mercado? O que é que eles me enviaram mais? Enviaram-me uns suportes de conversores de tripé e de barra de Action Cam, um cartão de 64 GB para aplicar aqui na máquina, um self-stick daqueles invisíveis e uma coisa para montar no guiador da mota. E o que é que nós vamos fazer com isto tudo? Vamos abrir só para vos mostrar e depois no final vou experimentar isto para ver se realmente isto tem qualidade. Bem, rapidamente para não perdermos grande tempo, dentro da caixa principal traz a máquina, traz o saco de proteção para pôr a máquina aqui dentro, traz uma bateria, a outra deve estar na máquina e traz o cabo de carregamento. Nesta caixa trará um grampo, exatamente, traz o grampo para prender na moto. Por acaso parece uma coisa bem construída. Por acaso está lá. O cartão, não é preciso abrir, e aqui as peças, e aqui dentro o self-stick. Ah, este tem tripé. Olha que boa malha. Muito bem. E este aqui, o que é que tem aqui dentro? Uma peça de conversão, ok. O encaixe dela é um encaixe normal. Aí está o bicharoco. O bicharoco. Agora temos é que testar para ver se isto é boa compra ou não. Rapidamente, quais são as características importantes desta máquina? Traz dois sensores de 1,5 de polegada de 48 megapixels, faz uma abertura de 2.25 e tem uma resolução máxima de vídeo de 5.7 capas e vai até aos 30 frames por segundo. O que é que eu vou fazer? Quando for testar, só vou testar nas definições máximas, porque estas Action Cams filmam relativamente bem durante o dia, mas a falha delas todas será sempre à noite. E possivelmente esta não será exceção, irá falhar à noite, mas as Action Cams são para usar durante o dia, durante atividades lúdicas. E no que toca à fotografia, na fotografia 360 graus, a resolução varia entre os 72 megapixels e os 18 megapixels, consoante o frame que vocês retirem da foto de 360 graus, porque 360 graus é um globo e vocês vão escolher frames desse globo. Lá está, ela no todo faz os 72, mas após o corte fica com 18 megas, que é o tamanho do frame que vocês querem. O formato do vídeo é o MP4, como é normal, e o na foto é o JPEG mais o DNG ou então só o JPEG. O visor dela é de 2.29 polegadas e a bateria é de 1350 mAh. Pronto, meus amigos, agora vou acelerar aqui as características, porque o que interessa mesmo é testar e o pessoal ver as imagens que vão passar aqui neste vídeo para vocês verem se realmente isto tem qualidade. Isto tem estabilizador, grava áudio diretamente, não sei se é possível sincronizar um microfone ou não, mas eu vou testar isso. Faz captura em estéreo e tem cancelamento de ruído, nomeadamente do vento. Tem ligação Wi-Fi, ligação Bluetooth, tem um giroscópio de 6 eixos e diz a marca que aguenta entre 0 graus a 40 graus centígrados. Se vocês vão usar isto aos 40 graus, possivelmente até podem usar, porque em Portugal facilmente se chega aos 40 graus. E pesa só 180 gramas. Agora vou-me auxiliar aqui, que vocês não estão a ver, do site deles, mas eu vou pôr aí uma imagem aqui ao lado, que eles têm duas possibilidades de compra. Ou compram só a câmara, ou então têm aqui um Standard Combo e um Creator Combo. Eu aconselho sempre o Creator Combo. É um bocado mais caro, mas qual é a vantagem?
ok? Traz o self-stick, que não traz no outro, traz 3 baterias, no outro traz 2, e traz um carregador de bateria à parte, que no combo não traz. Vocês têm que carregar na máquina. Quer dizer o quê? Que quando gastarem uma bateria, a outra, para carregar, têm que esperar que terminem o que estão a fazer para conseguirem carregar. Por isso, aconselho o Creator Combo, porque realmente é mais completo. Vamos nos deixar aqui de conversa e vamos testar isto, que eu quero testar isto de mota, talvez num passeio qualquer, talvez a andar skate, talvez a fazer tudo e mais alguma coisa. Menos isso, vocês também, pá, vocês têm um OnlyFans para isso, não brinquem. Por isso, vou testar, e vamos ver realmente se isto aprova ou não. Nós agora o que é que vamos fazer? Saímos do estúdio para o exterior e este pequeno vídeo, este pequeno excerto que estou a fazer no início, só para testarmos o som que está a ser gravado diretamente aqui da 360 e aqui do DJI. Um dos problemas que eu já detectei nesta máquina, que não permite para já qualquer tipo de sincronização ou ligação Bluetooth com a máquina, mas pelos vistos a ACAS está a tentar resolver isso para de futuro, ser possível, termos essa ligação. A segunda coisa é que a máquina não é à prova d'água, ok? É à prova de alguns salpicos, mas não à prova de água. Terceira, as lentes não são substituíveis, ou seja, se as riscarem por algum motivo, a máquina tem que ir toda para arranjar. Qual é a minha ideia? É a primeira vez que estou a testar um produto como este, uma câmara. Não sei muito bem como é que hei de gravar para vos mostrar o produto. A primeira parte foi que vocês viram, foi o unboxing e mostrar as características da máquina. E a segunda, o que eu me lembrei de fazer é em vários veículos diferentes, nomeadamente a bicicleta, a moto, um skate. Qual é a minha ideia de vos mostrar aqui? É mostrar-vos as cores da imagem, a estabilização da imagem e ângulos que podemos obter com a colocação da máquina em várias posições e em vários sítios do objeto que estamos a utilizar como ferramenta para vos mostrar esta captação de imagens. A minha ideia é, vocês já viram como é que é o som de uma e da outra, que eu vou-vos fazer as passagens, e a minha ideia é, daqui para a frente, o vídeo será só a mostrar imagens e eu vou-vos comentar eventualmente num quadradinho que vou aparecer em baixo, porque eu também nunca vi as imagens que esta máquina captou, vou estar a ver ao mesmo tempo que as estarei a comentar e vocês vão ver o meu comentário e explicar-vos o que é que fiz, porque acho que será uma ideia diferente, a ver se resulta, porque a minha ideia é sempre transmitir-vos isto e mostrar-vos os produtos de uma maneira um bocadinho diferente, fugindo um bocadinho ao convencional, porque eu não sou profissional disto e tento-vos dar a minha opinião como utilizador. O que é que eu já vi sobre esta máquina? Que muita gente diz que a máquina não é excelente, mas não é má. Ou seja, dá para o utilizador comum. E eu já não sou propriamente um utilizador comum, por isso vocês vão ver aí imagens eventualmente captadas com outras máquinas e vai-se notar diferença. A minha ideia não é fazer comparativo entre máquinas, por isso quando eu estiver a mostrar imagens desta máquina, não vou pôr outras imagens ao lado, só para vocês verem se isto no vosso telemóvel, no vosso iPad e se na vossa televisão, se é aceitável as imagens. Vou testá-la com esta luminosidade toda, porque de certo que vai ser boa. Vou testar com um bocadinho de penumbra e queria ver se no fim conseguia fazer um time-lapse com isto, numa zona de praia, uma zona com nuvens, vou ver se o tempo dá para isso. Por isso, chega de conversa, vou tentar amarrar isto de alguma maneira na bicicleta e a primeira fase vai ser de bicicleta, para vermos a estabilidade, as cores, a paisagem, ângulos, tudo isso, ok? Vamos lá! Então vamos ver aqui as imagens e começar a comentar. Ponto, a cor parece-me bem. Estamos a falar uma imagem feita de frente, em que aqui vou-lhe dar o efeito de globo, de esfera. Olha, fica nice. Assim, nota-se que a imagem não é 100% de qualidade, mas a passagem dos escuros para os claros parece-me bastante aceitável. E aqui volto outra vez a estar de frente para o sol sem nada, vejo os verdes, noto ali junto dos galhos das árvores um bocadinho de falta de definição, a compensação que ela faz dos escuros para os claros, a estabilização também, que o terreno aqui não era fácil. Aqui a posição da câmara está por cima de mim, colocada num stick por cima de mim,
Dá aqui uma cena bastante engraçada. Ó, os escuros, os claros, tudo não me parece nada mal. Aqui já a câmara colocada no guiador com um stick pai de 20 cm, uma coisa curta, para vocês verem o afastamento que ele faz, com o sol por trás e consegue-se ver a definição do meu corpo e da minha cara sem ficar completamente preto. Depois a deformação do terreno, isto são os ângulos que vocês podem fazer no próprio programa. Logicamente que estes efeitos são exagerados, só para vocês verem o que é que isto daria para fazer. Como vocês podem ver, dá para fazer umas coisas engraçadas. Pronto, aqui sem destrução nenhuma, apenas uma filmagem por cima que parece um drone. Está sem a destrução, está com a lente normal, apesar que ela afunila um bocado, mas é fruto da própria lente. E depois eu aqui na frente julgo que vou passar, já está a câmara a rolar, não passa para a frente da cara porque a máquina está por cima e não à frente. Aqui uso o stick na extensão máxima, a câmara pendurada na ponta, já para permitir a sua oscilação, como vocês estão a ver, nem é muita. Mesmo assim a desformação das cores e tudo mais não me parece muito significativo. Nota-se alguma coisa nos tons de preto e degradê para cinzento, nota-se aqui uma variante. Eu aqui é a mesma coisa, câmara na frente, vamos passar aqui uma entrada numa zona sem luz, faz uma compensação porreira. É como eu vos digo, a câmara é muito porreira, apesar de haverem mais línguas que digam que não. Não noto aqui grande coisa, a passagem do escuro para o claro, o ângulo lateral, aqui novamente com o céu completamente azul, cheio de luz. Nota-se aqui alguma aberração cromática nas laterais e nos contornos. Porquê? Porque a lente está arredondada como agora e de repente ela passa aqui para a frente. Este barulho que vocês estão a ouvir de fundo é a própria captação da máquina, que eu tive que diminuir um bocadinho o volume, porque ela, apesar de ter o filtro de ruído, não corta muito, ou seja, vocês vão ter que ter sempre um microfone auxiliar, enquanto não houver um microfone específico da marca para esta máquina. Lá está, a distorção usada, a passagem da câmara para a frente, para estes ângulos todos, para dar aqui alguma dinâmica, eventualmente para vídeos. Agora, se dá para usar sempre isto nos vídeos, não, porque depois começa-se a tornar um bocado enjoativo estas curvas todas. Aqui o exagero foi mesmo só para vocês conseguirem ver o que é que isto daria para fazer. Nota-se que nos cantos da imagem não tem tanta qualidade como no centro, mas isto é normal porque ela está a fazer uma captação redonda de toda a imagem, mas parece-me aqui um dinamismo. Vamos olhar para isto, a amplitude que isto dá. Vocês conseguem ver a quantidade de coisas que conseguem ver. Parece-me que resulta bastante bem. Estou bastante agradado com isto. Aqui a experiência na moto, lá está, na mesma presa no guiador, com um stick de 20 cm, e eu consigo fazer o zoom da aproximação, como vão ver agora, eu aproximar, não se esqueçam que sempre que aproximam perdem qualidade de imagem, e depois consigo fazer um afastamento quase como se fosse um drone. Olhem lá isto, consigo fazer este afastamento, ficam umas imagens um bocado à base da caricatura, mas fica super engraçado. E as cores, eu acho que as cores não estão mal. Lá está, tem estes reflexos de lente, mas isso é normal por causa do sol. Nós não controlamos de que lado é que está o sol. Olha que engraçado. Os ficheiros que esta máquina produz 3 tipos de ficheiro. Um Proxys tem os 2 ficheiros principais unidos e depois ele tem um ficheiro para a frente e um ficheiro para trás, que no próprio software da máquina conjugam os 2 ficheiros, torna a tal esfera e assim vocês conseguem escolher o que querem. Pronto, aqui o self-stick lateralmente à moto para produzir este ângulo lateral. Dá, como vos digo, dá umas imagens engraçadas e dá para complementar os vossos vídeos com isto. Quem vai usar só esta máquina? Também dá, se não abusar nestes efeitos especiais de arredondamento da imagem, dá perfeitamente para utilizarem. Estão a ver, eu aqui já aproximei e nota-se que nos escuros já está um bocado pixelizado, já não está a imagem. Pronto, e afastando, volta outra vez a ter a qualidade, nota-se a definição, nota-se os verdes, tudo mais. Para uma segunda câmara, para mim, acho que é espetacular. Se aprova, para mim, aprova, apesar de todo o contrassenso que há em relação a esta marca, acho que para mim está aprovado. Olhem lá. Sinceramente não sei qual foi a percepção que vocês tiveram, a malta que vê no telemóvel, que vê no tablet ou que vê na televisão. Eu ainda não vi isto na televisão, vi aqui num computador, num ecrã, a imagem grande, e sou-vos sincero, é melhor do que o que eu pensava. Agora, se isto dá para a minha utilização, não dá, porque eu não consigo tirar aqui a mesma definição que tiro e a mesma qualidade que tiro com uma GoPro ou com uma DJI, o que seja, não consigo.
Agora, se isto dá para o utilizador comum, dá perfeitamente, chega e sobra e conseguem sacar aqui umas imagens simplesmente brutais. A edição é super simples de se fazer. A nível do microfone, estão limitados porque ainda não temos a ligação sem fios, mas pelo que eu percebi, será para breve. O problema da lente tem que ter cuidado para não, de alguma maneira, estragarem as lentes de um lado e do outro, porque depois tem que ir a máquina toda para arranjar, não dá para substituir. Comprar o kit, eventualmente, de carregamento de bateria fora da máquina, porque senão fico com a máquina ocupada a carregar, mas no cômbito geral dou aqui um thumbs up, porque me surpreendeu bastante na qualidade desta, bastante mesmo. Por isso, vamos terminar por aqui o vídeo. Deixem-me aí nos comentários, por favor, como é que vocês tiveram a percepção da imagem e das cores, agora no final do vídeo, só para eu ter a noção se vocês estão a ver a mesma coisa do que eu. Por isso, sem mais delongas, vou-me despedir com aquele beijo tradicional à prima, que pode ser em 360 graus, se o entenderem. Se não o entenderem, pode ser só a uma dimensão. Ficamos por aqui. Até para a semana. E já sabem, façam por ser felizes.